Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Transmitir. E hoje, no nosso segundo episódio, estaremos falando sobre psicossomática. Seus sentimentos podem adoecer o seu corpo. E quem vai estar falando é o Jason, que é o nosso integrante aqui no podcast e também o nosso convidado hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer. Eu sou a Márcia. E eu sou o Jason. Então, sem mais delongas, Jason, como tudo começou? Como tu começou a tratar pessoas? Então, assim, ó, a minha formação base é administração de empresas. Então, eu e a minha esposa, a gente sempre teve negócios, vários tipos de negócios, né? Mas o mais interessante foi quando a gente teve uma videolocadora, onde as pessoas gostavam de ir para conversar, para contar os seus problemas. E aí chegou um tempo que eu e a Márcia, a gente começou a se indagar a respeito de como que a gente pode ajudar ainda mais essas pessoas. E a gente conversou e chegou à conclusão que a gente ia se capacitar. Então, eu fazia uma capacitação, uma formação, e a Márcia fazia outro tipo de formação. E aí a gente foi se capacitando. E aí isso foi começando a crescer dentro de mim. Até que eu fiz uma pós-graduação em psicanálise clínica. E aí eu comecei a trabalhar profissionalmente com terapia, ajudando pessoas nessas questões das emoções, dos sentimentos, dos traumas. Mas o mais interessante de tudo isso, que eu já estava trabalhando com treinamento de equipe para empresas, assim, e também na questão do consultório, ajudando pessoas a superarem traumas. E quando a gente se converteu, algumas questões, né, algumas dúvidas surgiram. E aí a gente tinha aquela dúvida, né? Será que pode? Será que não pode? Muitos crentes, né, dizem assim, terapia, não se deve fazer terapia, porque Deus cura. Então a gente vai falar sobre esse tema, e realmente Deus cura, mas Deus também capacita pessoas para ajudar nessa cura, para ser canal. E eu participei de um retiro espiritual chamado Encontro com Deus. E esse retiro é muito interessante porque verdadeiramente é um encontro espiritual com Deus. Tu conhece mais a fundo, tu te conhece, tu descobre a tua identidade em Deus. E o interessante é que Deus usou um profeta para falar comigo. A gente vai falar sobre esse assunto. Mas para vocês entenderem rapidinho, um profeta é uma pessoa que é usada por Deus para revelar algo para ti. E esse profeta, Deus falou através dele dizendo que ele tinha me levado, eu te levei a que aprendesse todas essas técnicas, todas essas capacitações, agora vai e faz em meu nome, porque o homem tirou o meu nome de todos os processos. E aí eu tive um entendimento. Aí eu comecei a entender que, por mais que eu tivesse estudado, por mais que eu tivesse me capacitado, existia uma lacuna. Uma lacuna porque o tratamento ele vai ter um certo ponto. E essa lacuna, a ciência não consegue fechar ela, preencher ela, exatamente. E só quem consegue é Deus. Então, Deus, ele precisa fazer parte do processo psicoterapeuta. Mais ou menos é isso. Que legal. E me explica mais ou menos como assim que os sentimentos eles podem adoecer o corpo? Nós somos divididos em 3 partes. Eu sei que a gente aprende na escola lá, né? Acho que na 3ª série, né? Quais são as partes do corpo? Cabeça, corpo e membros. Cabeça, tronco e membros. Tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. Pois então. Eu só lembro da musiquinha do cabeça, ombro, joelho e pé. Então, nós somos seres tricotômicos. O que isso quer dizer? Somos seres triunos. Para começo, a gente é imagem e semelhança de Deus. Deus é triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, seres humanos, somos corpo, alma, também conhecida como mente,
também conhecido como emoções, o pessoal fala também no coração, e espírito. E o interessante disso tudo é que se essas três partes não estão alinhadas, nós vamos adoecer de alguma forma. Ou a gente vai adoecer o nosso corpo, ou a gente vai adoecer nossa alma, que são os nossos sentimentos, nossas mentalidades, ou o nosso espírito. E referente a adoecer o corpo, por causa dos teus pensamentos, por causa das tuas emoções, é que está tudo interligado. Então, quando um entra em desequilíbrio, acaba abalando o outro. No princípio, quando Deus criou o homem, né, vamos se basear nas escrituras para a gente ter uma linha de raciocínio. Deus criou o homem através de um molde de barro. Então, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. O que ele soprou ali? Se a gente pensar assim, o que é mais semelhança de Deus? Mais semelhança de Deus, o Espírito. Então, ele soprou o Espírito e do Espírito surge a alma. Então, a alma, ela é criada pelo Espírito, que dá vida ao corpo. Então, o que a gente entende? Existe uma pontezinha. A alma fica no meio, e aí tem o corpo e tem o espírito. Só que alma e espírito foram feitos para andarem juntos. E o corpo responde a eles. O que está acontecendo e o que geralmente acontece é que a alma se liga ao corpo e se afasta do espírito. Então a gente fica num looping. Por exemplo, eu estou estressado, não consigo resolver, eu tenho um problema, não consigo resolver essa situação que está acontecendo comigo. Então está no meio ali, né? Tá na minha alma, tá na minha mente. Então como é que eu começo a tentar resolver a situação e eu não consigo? Existem duas hipóteses. Ou eu peço ajuda para Deus, jogo para o espírito, ou se eu não fizer isso, e hoje é o mais comum, por isso que as pessoas estão adoecendo bastante, automaticamente joga para o corpo. E quando joga para o corpo não foi feito para resolver problemas, para lidar com emoções, para lidar com sentimentos. Então ele vai adoecer. Ele vai entrar em colapso e vai manifestar algo físico. E o interessante é que daí assim, ele começa a adoecer e aí ele vai e joga para a alma novamente, joga para a mente novamente. Tu fica num looping e vai acabando adoecendo, que é o que a gente vai falar hoje. Os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus sentimentos, aqueles que não são tratados, que não são liberados de forma correta, e a gente vai aprender hoje como fazer isso, eles vão adoecer o teu corpo. Assim como quando o teu corpo adoece, por exemplo, quando tu está muito gripado, emocionalmente tu fica triste, tu fica carente, tu fica indisposto. Então, também vai afetar as tuas emoções. E o espírito também tá junto. A gente vai aprofundar o assunto hoje. Como diz a mãe, a gente fica jururu. Tá, e me diz uma coisa aí, o que é psicossomática? Bom, então a psicossomática é o quê? É o reflexo das tuas emoções. Então, conforme as tuas emoções, vai refletir no teu corpo. A psicossomática nada mais é que geralmente são doenças autoimunes, aquelas que não têm explicação clínica. Faz exame e tá tudo ok, clinicamente, no teu corpo tá perfeito, mas tu tem todos os sintomas, tu tem inclusive, por exemplo, alergias que podem aparecer no teu corpo, na pele, que clinicamente não tem resposta, não tem o porquê, mas são as tuas emoções que estão produzindo aquilo ali. Então, psicossomática é o reflexo do teu emocional. Tem até quando eu fico muito nervosa, muito ansiosa com alguma coisa assim, aparece nas minhas mãos e na planta dos pés umas bolinhas de água. E eu já fui ver e já passei pomada e já fiz de tudo e não sumia de jeito nenhum. E aí eu olhar e mostrar pro pai assim, a gente passou por uma situação um pouco complicada no ano passado, ano passado e esse ano.
Isso. no início desse ano. Isso. E o tempo tá voando, a gente nem, É. né? Mas, e aí encheu as minhas mãos, assim, e eu ficava assim, meu Deus, eu não sei o que é isso. E aí o pai, tipo, eu sei o que é. Pois é. Não, e tem muita gente assim, ó, que quando tira férias, né? A pessoa tira férias, aí sai daquilo que estava acostumado, e aí acontece alguma coisa, tipo, era tu, né, amor, que cada vez que tirava férias aparecia uma feridinha na boca, quando, né, a gente ia pra praia, aí acontecia de ficar doente, coisa, que a pessoa, né, mudou o comportamento, Exato. mudou o hábito, mudou A o rotina, ambiente, né? A rotina sim. mudou e às vezes ela tem que se adaptar e ela não consegue, não tem o tempo hábil para se adaptar e aquilo incomoda ela. E a psicossomática, ela é um estudo, né? Ele é um estudo científico, E né? isso, a psicossomática ela é um estudo científico, provado cientificamente. Mas o mais interessante é que se a gente vai buscar nas escrituras, já era falado em psicossomática. Nossa. Não com esse nome. Mas olha só, eu separei 2 versículos aqui para a gente entender, né? Por que a gente traz as escrituras? Porque muita coisa que hoje a ciência está descobrindo, tipo, está constatando, já existiu há milênios. Uhum. Os povos antigos já sabiam, já utilizavam. Então, o que a gente faz aqui? A gente traz à luz das escrituras o que hoje é a novidade, mas que já estava lá. Então, assim, ó, eu separei aqui, ó, o livro de Salmos, capítulo 32, versículo 3. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então, enquanto as minhas falhas, aquilo que me incomodava, os meus sentimentos de raiva, de inveja, enquanto aquilo estava me corrompendo, os meus ossos envelheciam. Quer dizer que dava reflexo no corpo físico. Tem outra aqui bem legal, ó. Salmo, capítulo 38, versículo 3. O meu corpo está enfermo por causa das minhas maldades, por causa do que eu penso, por causa do que eu sinto, afeta o meu corpo. Então aqui é bem claro, não precisa nem de interpretação. Sim. Quer dizer que o que eu sinto, o que produz dentro da minha alma é refletido no meu corpo físico, psicossomático. É daí que tiraram Deus. Então, eu vou descobrir uma coisa nova que já existe lá na Bíblia. Parei só um pouquinho. Tava Deus lá e aí eu tirei e digo que é ciência. Exatamente, Entendi. exatamente. Quando tu pega os autores mais antigos, né, vamos supor ali Napoleão Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie, tu vai ver em que eles se basearam e todos nos livros citam a Bíblia Sagrada. Inclusive eles põem versículos. Início de 1900 são esses escritores, Isso, né? 1910, 1930, por ali. Aí o que aconteceu? Virou o século, foram esquecendo, né? De Deus, foram tirando. Sim. E aí foram o quê? Foi exaltando o teu eu. Não que tu não tenha responsabilidades. Tu tem. Inclusive a gente vai ver isso hoje. Mas é limitado. Então tem coisas que tu não vai resolver. Tem coisas que só Deus vai resolver na tua vida. Também tu não pode terceirizar tudo para Deus. Né? Que é muito comum. As pessoas, Deus, eu não sei o que, Deus vai resolver para mim. Não. Existe um limite. Que na verdade a gente fala assim, né? O possível tu consegue fazer. Quando é impossível, aí Deus entra em ação. Hoje em dia tá muito comum, né? Esse tipo de coisa, assim. A gente tem visto muito, né? Tá sendo muito falado. E por que isso cresceu tanto nesse momento? O porquê disso, né? Então, assim, ó... primeiro ponto que a gente precisa ver. Quando deu a Revolução Industrial, os hábitos das pessoas tudo mudaram. Mas nada se compara à revolução tecnológica que a gente está vendo. Então, o aceleramento é muito rápido. A quantidade de informação, de situações que tu está vivendo ao mesmo tempo, o ser humano, por mais que ele seja adaptável, ele não está dando vencimento.
Ele não dá vencimento em processar tudo isso. Sim, Em daí entender aí tudo isso. tu tem um monte de informação o dia inteiro. Tu tá minado de coisas e daí tu olha e diz assim, meu Deus, eu não tenho tempo. O dia passa muito rápido. E se a gente for olhar um pouquinho para trás, que as pessoas elas não tinham TV ou não tinham celular e toda essa tecnologia, as pessoas tinham tempo. Olha que interessante para vocês e vocês entenderem. Olha só, a quantidade de informação que tu tem hoje na palma da tua mão, durante 1 hora mais ou menos ali, olhando na internet, é o que uma pessoa tinha a vida toda dele no século XVIII. Como assim? Quer dizer, a quantidade de informação, não leitura, de informação de coisas diferentes. Por exemplo, tu abre hoje tu dá um Google ali, né? Aí tu vai fazer uma pesquisa. Daqui a pouco já aparece outra coisa. Daqui a pouco tu tá vendo, já apareceu 10 pesquisas diferentes que não tem nada a ver com aquilo que tu iniciou. E tu tá recebendo aquela informação. Tá, mas a questão é, isso é bom ou isso é ruim? Depende. Porque às vezes a informação é desnecessária que tu não dá vencimento de processar, e isso vai te adoecer. Sim, tá te enchendo de lixo. Exatamente. Olha só como é rápido a gente pegar uma informação. Fui dar um Google aqui pra pegar alguns dados. Alguns estudos da OMS falando que houve, durante esse período de pandemia, né, 25% de aumento na ansiedade do brasileiro. E 50% da população está ansioso e 40% depressivo. 10% estão de boa. Ou não. Tá, não. Mas olha só. Não, é interessante dessas pesquisas é o quê? Não, 10%. Por exemplo aqui. Não. 40%. Não, 50% tá ansioso. E os 40 estão deprê. 40 estão deprê. E os outros 10 estão estressados. Os outros 10% estão estressados. Daí entra os burnout, os não sei o que. Entra as síndromes. Entra as síndromes, Se não é ansiedade ou depressão, é as síndromes. Não, e o mais interessante desses dados, quando aparecem pesquisas, são dados catalogados com diagnóstico. Uhum. Fora quem não foi no médico. Quem não foi no médico. Fora quem não está diagnosticado. Então, assim, é uma verdadeira pandemia. É uma pandemia que gerou outra pandemia. Exato. Na verdade, a pandemia acabou amplificando aquilo que já estava ali, né? Sim, mas... Então, assim, essas doenças, elas surgiram mais para agora? Elas vieram aumentando? Como que é? Já tinha, por exemplo, não sei... no início lá dos tempos de Jesus. Ou quando tinha Jesus, tinha ansiedade, depressão ou não tinha? Ou antes de Jesus? Então, o que a gente precisa entender? Somos seres emocionais. E quando entramos em desequilíbrios, adoecemos. Então, sempre existiu. Vamos usar as escrituras sagradas mais uma vez. O que eu separei? Aqui separei algumas partes. Aqui, Por exemplo, creio que todo mundo conhece Jó. Jó é o que mais sofreu na Bíblia. Ele sofreu tanto que ele chegou a o sofrimento dele foi além do emocional, foi para o corpo. Ele teve várias doenças no corpo. E eu separei um versículo aqui, no Jó capítulo 3, versículo 11. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? O que vocês conseguem identificar aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é um estado depressivo. Então quer dizer que na época de Jó, lá antes de Jesus, já existia depressão. Sim, já existia depressão. Tem outra aqui, Jó perde os filhos, perde os bens, os amigos, a mulher, perde todo mundo. Tudo, Ele fica sozinho. Ele fica doente, uma doença de pele. Exatamente. E olha que interessante, né? Às vezes a pessoa assim tá triste. Eu tô triste, aconteceu uma situação. Tu tá triste. Não tá depressivo. Quer saber o que é depressão? Olha pro Jó. Tem uma ideia do que é uma depressão. Onde tu perde pessoas amadas, filhos.
onde a tua família é devastada. Eu até acredito nessa questão que a galera meio que começou, tem os diagnósticos feitos por profissionais, e tem a galera que começa, tipo assim, estou depressivo, estou isso, e aí já começa a trazer pra sua vida e até aquilo se tornar uma realidade. Exato, a pessoa começa a vivenciar aquilo, de tanto ela falar, né? E aí a gente entra na questão da comunicação, que tudo que tu comunica, tu acaba tornando real na tua vida, porque tu vai pensar, tu vai gerar um sentimento, tu vai gerar uma emoção, até que tu gera uma ação. Então, se tu começa a falar em depressão, daqui a um pouco tu tá tendo atitudes de pessoa deprimida. E tu acaba se tornando uma pessoa deprimida. Eu separei aqui o profeta Jeremias. O profeta Jeremias lutou com a questão da grande solidão, o sentimento de derrota, da insegurança. Em Jeremias capítulo 20, versículo 14, maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueçam o dia em que a minha mãe me deu à luz. Mais um com depressão. Engraçado que Jeremias, a gente entra também nos estudos dos temperamentos, né? Vamos falar mais na frente. Mas Jeremias, só um spoiler pra vocês, melancólico na veia. E o que é mais engraçado disso tudo, eu sou igualzinha. Quando ele faz, gente, vocês já leram Lamentações? Nossa. Lê Lamentações. Misericórdia, o que essa criatura tá passando? Não tá passando nada. Na real, é a forma que ele criou o cenário, que ele tá na cabeça dele, enxergando aquilo ali. É muito assim, um mundo de fantasia, só que ruim. Sim. Exato. Só para nós finalizar aqui, né? O profeta Elias também. O profeta Elias estava muito desanimado, cansado, tinha medo. Então, os heróis da Bíblia... Ele tinha uma guerra total com a Jezabel, né? Exato. Jezabel mandou matar ele desde o primeiro dia que ela viu o Elias, ela manda matar ele, e o Elias tem que tá desviando o tempo inteiro do exército da Jezabel, né? E dos profetas dela que eram do outro lado, né? Contra Deus. Exato. E o mais interessante é que a gente pode dizer assim, mas só um pouquinho, não eram homens de Deus? Não eram pessoas cheias de Deus? Como que adoeceram? E aí cai um paradigma. Não é porque tu é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tu ora todos os dias, que tu não vai adoecer emocionalmente. Porque emoções todos temos. Medo, angústia, estresse, raiva. Os personagens, os heróis da Bíblia estão mostrando que, sim, eles também tiveram. E olha a história que eles deixaram, olha o ensinamento, olha como Deus usou eles, mesmo com falhas. Mas aí o pessoal pode até falar assim, né? Mas emoções, não sei o quê. Bom, nós como cristãos, nós nos baseamos em Cristo, correto? Gente, vamos lembrar, quem leu aí a Bíblia, vamos lembrar que Jesus passou por todos os sentimentos. Então, os sentimentos não é uma coisa que quando você vira crente, você não tem mais, tá? Na verdade, você tem mais. Mas, você sente mais. Alguns ainda se intensificam, né? A vida do crente, ela não é um morango. Mas entender, né, que ali, se você for pegar para ler a palavra, Jesus se irou. Foi num momento específico de que estavam contra ali, fazendo coisas, pecando, né, fazendo coisas erradas. No templo ali, no templo, né, que estavam vendendo a fé. Isso, né? Jesus se irou, mas Jesus tem raiva. Sim, Jesus teve um sentimento de raiva. Então, todos temos emoções. E isso também não te dá um livre acesso estou depressivo, vou ficar aqui. Não, isso até só pra você se identificar assim, tudo bem, mas posso ter sentimentos, né, se isso tá me causando algum problema, eu vou buscar ajuda. Até porque em Mateus, ele fala
Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, se você ficar repetindo, tenho isso, tenho aquilo, tenho isso, tenho aquilo, tenho, né? E aí também outra coisa que eu ia comentar, que Jesus teve tristeza, ele chorou, ele teve angústia, ele teve medo, né? Ele teve medo quando ele estava na cruz, né? Ele não queria ficar longe de Deus, né? Ele nunca tinha ficado sem Deus, né? E ele sabia que no momento que ele absorvesse todos os nossos pecados, né? Ele ficaria sem a presença do Pai. Por isso ele diz, né? Por que me abandonastes? Pai, por que me abandonaste? Na verdade, foi o pecado, né? Que ele carregou, o nosso pecado que ele carregou, que afastou ele de Deus, né? E aí a gente volta para essa história de estar ligado ou não na pontezinha ali, né? Da alma estar ligada a Deus. O que separa, né? Essa alma do espírito, né? E o pecado é uma coisa que está muito clara ali na Bíblia, que o pecado nos separa da presença, né, do Senhor. E é um detalhe, né? Deus não se afasta de ti. Sim. É tu que te afasta de Deus. E aí quando te afasta de Deus, aí tu entra naquele looping que a gente falou ali, né? Somos seres triunos, né? A tricotomia. Então quando tu te afasta de Deus, tu acaba jogando tudo pro teu corpo. E aí tu adoece. E aí tu entra na somatização das emoções, que é a psicossomática. Tá, e existe algum nível desses distúrbios para corpo, alma e espírito? Isso. O que a gente pode entender? Então, o que a gente entende aqui? Vamos dar um exemplo da depressão, para poder entender. Mas isso vai funcionar com qualquer síndrome, vamos dizer assim. Tá? Serve para ansiedade também. Então, imagina que somos corpo, alma e espírito. Então, existe depressão do corpo? Sim. Questão hormonal. Questão química. Então, aí entra medicamento. Então, o teu corpo, por algum motivo, não está produzindo hormônios da felicidade, por exemplo. Dopamina, serotonina, aquela história toda. Tá defasado. Então, entra a química, entra o medicamento para estabilizar por um período, para o corpo voltar a produzir. E também nessa questão a gente também entra do hormonal, né? As mulheres, elas têm uma tendência maior pela questão de ter mais altos e baixos hormonais no corpo, né? Então, não que os homens não tenham, mas o índice é maior nas mulheres por conta dessa... No caso da depressão do corpo, né? Sim, tipo assim, a depressão pós-parto. Sim. A depressão pós-parto é assim, é a união do problema no corpo, depressão no corpo, por causa da questão dos hormônios, da mulher que está tudo desregulado, e mais a questão emocional. Aí entra a alma junto. Então é bem comum a depressão pós-parto, só que muitas vezes não é diagnosticada. Sim. Ou às vezes o esposo não tem conhecimento e acha que é bobagem, que ela está se fazendo. Viu, né? maridos? Por favor. Então a gente aí entra, né, no Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é aí que é o detalhe. Não, falando assim em gravidez, muita coisa acontece, né? A gente, só para tocar assim na questão gravidez, mas muita coisa acontece nesse período, né? Que além da mulher ela mudar o corpo, ela mudar os hormônios, ela tem uma questão emocional muito forte, né? De ansiedade, porque a criança não nasce, ou vai nascer tudo bem, vai estar... né? Cria-se muitas expectativas e isso gera muitas emoções. Depois que nasce, as mães ficam acordadas vendo se está respirando, se está... Nesse caso, a dona Cecília, ela dizia que ela não dormia toda noite porque ela ficava cuidando do teu pai para ver se ele estava respirando. Com o dedo no nariz assim para ver se está respirando. A dona Cecília é minha mãe. Não, mas é que
É que tem uma história, eu sou prematuro, aquela história toda. Então gerou um trauma nela. Sim. Então ela ficou mais isso. Então aquilo lá ficou gravado no subconsciente dela, ficou gravado na alma dela aquela situação. Então ela gerou um medo. Uhum. Então ela estava sempre angustiada, sempre com medo que fosse acontecer novamente. Sim, não, eu digo assim, ó, que as mães, elas recebem toda a atenção possível, né, são paparicadas e coisa, enquanto elas estão grávidas, né, aí nasce o bebê, ninguém olha mais pra mãe, vai direto no bebê, né, esquece a existência da mãe, aí a mãe já tá ali, cheia de dúvidas e confusão, fora, né, as pessoas assim, tipo eu, que tem todos os problemas gestacionais possíveis, engorda 50 quilos. Gente, eu engordei 47 quilos. Eu acho que o recorde. Mas valeu a pena. Valeu a pena cada estria, né, Jenny? E assim, eu sou o recorde, né? Eu tive pré-eclâmpsia, eu tive diabetes gestacional, eu tive essa tireoide gestacional, eu tive pressão alta, então tem um monte de questões, e tive depressão pós-parto. Então, Mas e continue. voltando. Então, assim, quando a gente está na questão do corpo ali, né? A questão hormonal ali, então aí, de qualquer forma, tu vai precisar procurar um profissional. E aí vem a indicação do psiquiatra, porque só o psiquiatra pode receitar medicamentos. E aí a gente tem outro nível, que é a depressão da alma, que é a depressão mental. Que é o quê? É a tua mentalidade, é a forma que tu está enxergando a situação, é o teu emocional. Talvez tenha traumas. São situações, às vezes, escondidas no teu interior, no teu subconsciente. Para isso, tu precisa de um psicoterapeuta. Tu vai ter que fazer um tratamento para descobrir a causa. Porque de nada adianta, não existe tratamento sem descobrir a causa. Senão tu vai ficar eternamente com depressão, eternamente com ansiedade. Então a gente tem que descobrir o gatilho, onde originou isso. Aí entra o psicoterapeuta, aí entra o profissional especializado. E a gente tem a depressão do espírito. E a depressão do espírito é quando chega num nível hard, assim, ó, suicídio. Tenta te suicidar. Isso já é o quê, pessoal? Isso já é ação do sobrenatural. Sim. Já é perturbação do mundo espiritual. Ah, mas então essa pessoa não tem Deus. Não, ela tem. Ela tem Deus. É muito comum a gente ver aí, principalmente no mundo cristão, de pastores que se suicidaram. Sim. Ah, mas e como isso é possível? Porque se tu não cuidar dos três, corpo, alma e espírito, vai entrar em desequilíbrio. Vai acontecer algo. Claro que aí nós estamos num nível muito elevado, que é a chegar, tirar a sua própria vida. Mas, no caso, ele acaba os três podendo, ou um ou outro, por exemplo. No caso, a pessoa ela pode começar com uma depressão hormonal e se deixando levar, se acostumando com a situação. Na verdade, abrindo uma brecha, né? Que vai dar a legalidade para o espírito. Exato. Na verdade, se tu não tratar, aí que é o detalhe. Sim. Ninguém fica deprimido assim, ó, de um dia para o outro. Ou ansioso de um dia para o outro. É graduativo. Acontece que as pessoas muitas vezes não se dão conta, realmente, não se dão conta. Ou se dão e acham que é normal. Porque o mundo está corrido, porque as situações, porque todos os dias tem um problema. Então as pessoas vão se acostumando com crendo que isso é normal. Não é normal. Fomos feitos para sermos perfeitos, sadios, sem doenças, sem debilidades. O problema é que a gente... E aí entra a nossa responsabilidade. Aí entra um ponto decisivo, que é o ser responsável pela tua vida. Decisões, são decisões que tu toma, são nãos que tu deixa de dizer muitas vezes. A pessoa que sabe, que faz tudo no sentido que tem medo de dizer não, ela vai se angustiar. Ela vai gerar raiva, porque ela vai dizer um não e ela vai fazer, ela não vai dizer um não
e ela vai fazer obrigado, e aquilo vai gerar uma emoção ruim dentro dela. E ela não vai resolver. E aquilo vai explodir. Ou vai pro corpo, ou vai pro espírito, ou vai para um dos dois. Então ela vai adoecer. Sim. E quais que são as doenças psicossomáticas mais comuns que a gente tem hoje? Bom, eu separei 7 doenças. 7, eu não vou dizer que é doença, vamos falar no geral, não vamos ser muito específico. Condição. Porque condição. Por causa que é muita coisa. Uhum. É a mesma coisa se a gente for falar de síndromes. Sim. Né? Por exemplo, assim, síndrome do pânico. É uma das síndromes. Existe um dicionário, não sei se você sabe, um dicionário tipo Aurélio, de português, só que é de síndrome. Tem síndrome que tu nem imagina que existe. Mas existe. Já é catalogado cientificamente. Então quer dizer que... Fobias também, né? Isso, fobias, tem de tudo. Por quê? Por que isso? Doenças da alma. Desequilíbrio do ser humano. Uhum. Algo está desequilibrado. Então, eu separei 7 aqui. Vamos dizer, não está em uma ordem, mas de qualquer forma, mais ou menos é o mais comum, tá? Por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca. Quando a gente fala em enxaqueca é porque já está demasiado, já está um nível muito acima. Mas a dor de cabeça, no geral, é excesso de pensamento. Por exemplo, tu pega o teu celular, vamos fazer um exemplo, pega o teu celular e tu começa a abrir um monte de janelinha, daqui a pouco tá começando a aquecer tua mão, né? Por que tá aquecendo tua mão? Porque tu tá sobrecarregando o sistema. Então, a máquina, ela começa a aquecer. E assim é o nosso cérebro. Nosso cérebro físico começa a doer para informar que a tua mente tá trabalhando demais. Que tu tá extrapolando o pensamento, o processamento daquilo ali. Isso geralmente acontece quando tu tá ansioso, geralmente acontece quando tu tá preocupado, quando tu tem que resolver alguma coisa. Mas vai além. Não é só a questão de excesso de pensamento. Por exemplo, ser contrariado. Sabe quando tu não gosta de ser contrariado? Sabe quando as pessoas ficam te dizendo que não pode? E aí o ser contrariado mostra o quê? O orgulho. O não dar o braço a torcer. Nossa. A pessoa que não dá, a pessoa que não é flexível, né? A gente brincava muito, a Jennifer, quando era adolescente, eu digo, tem que ser mais flexível. A pessoa que não é flexível, que não se adapta, que não aprende, então ela vai ter dor de cabeça. Eu já dou um spoiler, profeta tem muita dor de cabeça, viu? Pois vocês vão entender por quê. Então, assim, muito cuidado com o sentimento de orgulho. Eu sei que é forte, porque ninguém vai admitir, eu não sou orgulhoso. Dor de cabeça é por causa do óculos. Vai nessa. Não, tá, ok. Não, também. Tem. Então, assim, o que a gente tem? A gente entendam assim, a gente tá falando de emoção e o que pode causar no teu corpo. Não necessariamente é uma regra. A gente tem que ter esse entendimento. Então, para isso, tu tem que fazer o check-up do teu corpo. Sim. Da tua mentalidade, da tua alma e do teu espírito. Então tu tem que sempre ver os 3. Sim, porque tu pode ter um problema físico ali no teu cérebro ou na tua cabeça que tá te gerando a dor. Claro. Mas a dor não é sempre. Sim, por exemplo, já foi resolvido no caso do óculos mesmo. Já foi no oftalmo, no outro nome lá que eu não Oculista. sei, mas... Oftalmologista. Isso. E já foi lá, já colocou o óculos, já, né? Tá tudo certo com a minha visão. Continua com dor de cabeça? Enxaqueca, né? Pessoa que tem constante, tem muita enxaqueca, sempre. Constante. Toma medicação não passa. Ou aquela história, a pessoa tem a farmacia, né? Só tomando, todo o tempo tomando. Entenda o seguinte, se tu não tem, assim, um acompanhamento médico que tu tem que, por exemplo, tomar a vida inteira uma medicação, a medicação é por um período. Depois tem que curar. Uhum. Tu não pode ficar refém de remédio a vida inteira, como se tu andasse com uma muleta. Tem que descobrir o que é.
E é bem simples a gente... Sim, porque o remédio, a maioria do remédio, ele só trata Sintomas. os sintomas, né? Exato. Ele não trata a causa. Não trata a causa. Tu tem que descobrir a causa. Tá? Então é isso. Né? Mas fica assim, ó. Cuidado. Nos meus atendimentos aqui, vou colocar 80% das pessoas sofrem de dor de cabeça pelo fato do orgulho. Então, assim, não se ofendam. Todos nós somos orgulhosos. A questão é o nível do teu orgulho. O nível, às vezes, está elevado demais. Então, o teu corpo já está gritando. Então, é hora de tu repensar, ser um pouco mais flexível, aprender com os outros, desenvolver empatia, te colocar no lugar do outro. É que, às vezes, a pessoa também não se dá conta, né, desse orgulho. Exato. E aí fica mais difícil para ela entender que aquilo ali é um orgulho que ela tá sentindo, né? Às vezes a pessoa, ela acha que a razão tá sempre com ela, mas como a gente diz, né? Existem 3 verdades, né? A minha verdade, a verdade do Jason e a verdade verdadeira. Exato. Então, assim, a pessoa tem que ser flexível nesse sentido, né? De pensar... a minha verdade, né? Aquele fato aconteceu, me magoou, me machucou, mas é a minha verdade para a pessoa, de repente foi diferente, não foi do jeito que eu penso, que eu vejo que aconteceu o fato. E aí eu fico guardando aquilo ali, remoendo, uma coisa que na verdade não é aquilo. Verdade. É mais ou menos isso aí. A pessoa que fica, né? Remoendo o tempo inteiro, daí sente dor de cabeça. Ou lembrando do passado, é bem isso aí. Então, isso é muito comum. Por isso que eu já falei de primeiro, dor de cabeça é muito comum. Então, assim, quando tiver dor de cabeça, veja. Pensa um pouquinho, o que tá te incomodando? Mas não deixe de ir ao médico. Sim. Bom, tem mais um aqui. Vamos lá. Dores nas costas. E aí a gente vai falar um pouco da cervical, essa região aqui. Pescoço, ombros. O que isso tem a ver? Por quê? Digamos assim, mas eu não fiz nada, não fiz esforço, dormi mal. Pode ser. Mas talvez tu anda carregando um peso que não é teu. E quando eu falo peso, é um peso emocional, peso sentimental, querendo resolver situações que não te competem. Querendo mudar situações que não estão ao teu alcance. E tu te acha responsável por aquilo. Então tu carrega um peso que não é teu. Tu não foi feito para aquilo ali. O famoso peso nos ombros. Isso. Carregar a cruz do outro. Carregar a cruz do outro. Exatamente. E tem outro ponto aqui bem interessante que eu deixei separado aqui, que é a questão da indecisão, da confusão. Geralmente o ansioso ele tem dor na cervical. Porque ele é confuso, ele é ansioso, ele quer que as coisas aconteçam, então ele fica trazendo o peso do futuro, que ele nem sabe se vai chegar ali, porque tá só na cabeça dele, tá só na mentalidade dele, tá só no emocional dele, tá só na alma. Só que o corpo vai sentir. E outra dor que é muito comum é na região da lombar. Mas é uma postura? Pode ser. Por isso que eu digo, tu tem que consultar, tu tem que revisar. Tu tem que ver se é o físico ou se é o emocional. Mas é interessante que nessa região da lombar é problema relacional. Ou é problema no relacionamento amoroso, familiar, problema financeiro, problema no trabalho. Resumindo, contrariedade. Estou preocupado, estou sendo contrariado, está me incomodando. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito comum. Às vezes eu falo aqui no consultório, né? Mas eu não tenho problema financeiro. Eu digo, tu te preocupa com as contas? Eu me preocupo com as contas. Quando tá chegando, então tu tem problema. Então, às vezes não é um problema. É inconsciente, é um reflexo da tua forma de enxergar a vida. Da tua forma de processar a situação.
Então tu fica sempre apreensivo. O que vai acontecer? Ou no meu relacionamento, o que a minha esposa vai pensar? O que meus pais vão pensar? O que vai acontecer? Sabe? Aquelas preocupações que só estão na tua cabeça, só na tua mentalidade, não existem. Sim. Então pode acontecer de tu sentir a lombar, sim. Insegurança, né? Insegurança com as coisas ao redor. Exatamente, segurança com as coisas ao redor. E depois a gente tem alergia, e aqui eu vou falar de alergia no geral. Todas as ites, né? Todas as ites. Dermatite, sinusite, rinite. Tem situações específicas, mas no geral, todo tipo de alergia, quando a gente fala de emoção, é alérgico a uma situação ou a uma pessoa. E sim, às vezes tu é alérgico à pessoa. Tá, mas eu amo essa pessoa. Como é que você é alérgico? Não, tu ama a pessoa, mas tu não concorda com tudo. Tem coisas que te incomodam. A forma dela pensar, a forma dela agir, a forma dela ver a vida te incomoda. Então, tu pode desenvolver uma alergia, sim. Tu pode desenvolver uma rinite, uma sinusite. Tá, mas e aí? Tu trata como? Nesse caso, assim, tu tem uma alergia, tá, tudo bem. O pessoal vai falar assim, eu tenho alergia, tenho sinusite porque eu vim morar em Pelotas e Pelotas é a cidade mais úmida do Brasil. E isso me causa rinite, me causa sinusite, ou... Enfim, aí não é. Aí ela muda de cidade e continua o problema. Isso. Aí ela levou o problema junto, tipo, Exato. Ela levou o marido. Isso, e ela tem alergia do marido. Só que aí que a gente tem que entender, né, pessoal? É uma alergia inconsciente. Uhum. Tu não vai querer ter alergia de uma pessoa que tu ama. Mas entenda que é um choque de percepção. Não é no teu racional, tu não vai entender isso. Para isso, tu precisa de quê? Tu precisa investigar o porquê que tu desenvolveu aquele choque de percepção. Aí entram os tratamentos psicológicos. Porque aí a gente vai descobrir a causa. E achando a causa, o que a gente faz? Muda a percepção. Muda a percepção, acaba o sintoma psicossomático. Entendi. Aqui, ó, eu tava pesquisando que eu não lembrava o nome. Mas no caso, eu tava com as desidrose. 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 Dá na mão, geralmente na palma da mão, na ponta dos dedos. Tem alguns casos que é mais forte, outros menos. E dá na planta do pé. E aí... É engraçado que, assim, você começa a analisar, né? Aonde que você tem essas alergias, assim, que elas somem e volta. E aí tu fica assim, tá, mas por quê? Porque tem situações específicas ou tem pessoas específicas que acaba aparecendo, né? Tem uma amiga, ela deve estar assistindo o podcast, e... ela tinha uma alergia que ela dava umas bolinhas no céu da boca. E aí, essas bolhas, assim, ela dava muita coceira no céu da boca. E ela descobriu, inclusive hoje ela descobriu a pessoa que dava alergia no céu da boca. Por quê? Porque era uma pessoa em um lugar específico. E aí, claro, né, ela orou, apresentou pro Senhor, porque ela tomava medicação, não adiantava de nada, tomava antialérgico, fazia um monte de coisa. E quando ela veio aqui pra Pelotas passar um tempo conosco, ela não teve alergia. Olha só, não teve nem um dia, era uma coisa que constantemente estava dando. E aí ela descobriu que era alergia a uma situação, a uma pessoa. E aí, claro, né, vai entrar agora a questão de liberar o perdão, de resolver. E interessante, né, e o mais interessante dessa situação da tua amiga é que provavelmente era algo que ela tinha que ficar calada. Ela não poderia falar para a pessoa, porque ia entrar no conflito. Então, algo que ela queria falar, ela tinha que guardar. Então, é tipo engolir o sapo. Sim. Né? Quando pega essa região, garganta, boca, isso aí envolve coisas que tu quer falar, mas tu não fala. Sim. Tu guarda. Por N situações. Porque tu não pode, por questão de respeito.
Eu não diria de respeito, porque se tu respeita, tu não vai nem pensar, mas, tipo, por medo, às vezes, talvez, de uma retaliação ou de algo assim. Bom, problemas digestivos, né? Questão de esôfago, estômago, e aqui a gente começa a ver o sentimento de angústia. Sentimento de angústia, sentimento de medo, de incertezas, mais uma vez, ou remoer o passado. Então, dependendo do sentimento e do nível desse sentimento, tu pode ter desde uma esofagite, pode ter uma gastrite ou até ter uma úlcera. Muito comum a gastrite nervosa, né? Aí tu faz lá o exame assim, mostra, mas tua medicação não funciona, mas é gastrite nervosa. Então, o que tu tá validando aí? Psicossomática. Quer dizer que o teu nervosismo, por quê? Por que tu tá preocupado? Por que tu tá angustiado? Sim. Qual é a tua incerteza? Qual é a tua ansiedade? Já está refletindo no teu corpo. Sim, até porque não precisa nem ir muito longe, assim. Tipo, a pessoa vai falar em público. E a primeira coisa que ela sente é dor no estômago. Ela começa, né, ter as borboletas, né, voando dentro do estômago, né, que todo mundo diz, a pessoa começa a ficar nervosa, começa a ficar ansiosa, daí já começa a atacar ali o estômago, as borboletas já começam a voar. Então, tem muito a ver, sim, tu vê, aí tu já comprova que o que tu tá sentindo mentalmente, a tua emoção, tá indo pro teu corpo. Exatamente. Depois a gente tem a questão dos problemas os problemas respiratórios. E é muito comum criança ter bronquite. É muito comum criança ter bronquite. E os problemas respiratórios estão envolvidos com questão de tristeza, de insegurança e principalmente questões familiares nas crianças. Criança que tem bronquite é porque ela se sente muitas vezes não valorizada. Isso não quer dizer que os pais não valorizem. É a percepção dela. Então ela desenvolve bronquite. Por que daí depois, quando ela chega na adolescência ou chega na adulta, ela se cura da bronquite? Porque ela já mudou a percepção, porque ela já mudou o entendimento. Então é muito comum. Teve um caso de uma paciente minha que era uma senhora já de 50 e poucos anos e ela tinha bronquite na infância. Ela foi visitar os pais, que fazia muitos anos que ela não via. Fazia um tempinho assim. E ela me contou, pá, me deu um ataque de bronquite. E eu digo, onde é que tu foi? Fui visitar meus pais. Aí ela se deu conta. Ah, é verdade. Os mesmos assuntos de sempre. Eu digo, viste? O que acontece? É como se tu tivesse já uma estradinha ali dentro. Tua mente já fez uma estradinha, um canalzinho no teu corpo. Quando tu não consegue lidar ali, pum, já desce pro corpo. Então, na infância ela construiu essa estradinha, vamos dizer assim, né? E depois na fase adulta ela reviveu a mesma situação, teve a lembrança e o trauma foi acionado, o gatilho foi acionado, porque ainda não tinha sido tratado. Sim. E só pra complementar e dar um outro spoiler sobre os temperamentos, no caso da criança, né, com bronquite, a forma como ela se sente em relação aos pais, o que ela desenvolve ali dessa questão de abandono, né, de se sentir... Como é que fala? Desprezada. Isso vai gerando pontos das nossas personalidades. Isso vai formando o nosso caráter, né? Vai formando quem nós somos. E não porque a pessoa queria que nós tivéssemos aquela percepção, mas inconscientemente nós temos e aquilo ali vai formando quem nós somos. Exatamente isso aí. Outro ponto aqui, ó, problemas no fígado e na vesícula. Hoje em dia, o problema da vesícula é muito comum. Muito comum. Então começa a dar problema... Eu já tirei a minha. Então tu já sabe por que tirou, né? Então a pessoa começa a ter pedra na vesícula. E o que está por trás dessas pedras? O que está por trás disso? São sentimentos de raiva acumulada. É aquela coisa, tu vai guardando. Vai juntando as pedras na rua, vai tirando e vai guardando. Então tu vai empedrando. Então assim, ó, rejeição, mágoa,
todo esse tipo de sentimento, ele vai adoecer a tua vesícula. Não, já tirei minha vesícula. Bom, então o próximo que pode... o fígado. É até o fígado. Não é uma regra. Mas, sabe, cuidado. São emoções, são sentimentos que tu não soube lidar com eles. Então, a ideia aqui é mostrar o que pode acontecer, não que vai acontecer. Sim. Não E é... lembrar que são coisas assim, não é uma coisa esporádica, né? Pode até ser, mas geralmente são coisas assim. Como que você identifica, né, que é uma doença psicossomática? Nesse caso de você vai no médico, você toma medicação e aquilo é pertinente. No meu caso, eu tenho alguns ataques no fígado. Mas quando? Quando eu tô nervosa? Não, é quando eu como fritura. Porque, vamos dar uma descontraída aí. Teve um dia que eu comi 11 pastéis. E eu fui parar no hospital, né? Porque deu um probleminha no fígado da pessoa. E aí, o que eu fiz com isso? Me estraguei o fígado, não posso comer mais fritura. Coisa boa, comer umas coxinhas, não pode. Pastel de feira também não. Então, aí dá esse pequeno problema também. Mas aí você tem que ver o quê? Que quando foi, né? Que época da sua vida foi que você comeu pastel e fez mal? Porque quanta gente come pastel e não faz mal? Mas no meu caso eu comi 11, né? Acho que em qualquer época ia dar ruim. Até hoje, se eu pegar aqui e comer 11 pastel, tá difícil. O que a gente entende aqui que tu sobrecarregou o teu sistema ali, né? Sim. Físico, mas foi na tua adolescência, pré-adolescência, né? Né? Então, assim, uns 12, eu acho, muita 13. mudança 13, emocional, 13. então quer dizer que tudo colabora, né? Aquela tudo raivinha guardada. Isso, tudo colabora. Então foi acumulando, foi somatizando. Na verdade, foi o corpo junto com o emocional. Isso. Bom, e agora para nós finalizar aqui, eu vou falar da questão de problemas circulatórios, né? E aí a gente fala de pressão alta, né? Hipertensão, que é muito comum hoje. Mas por que isso está acontecendo? Por causa da ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas, então estão aceleradas. E outra questão também é a preocupação de não perder. É a competitividade. Não pode perder, tem que ser sempre bom em tudo. Então isso pode sim causar uma pressão, uma hipertensão. Sim. Por causa desse aceleramento emocional, o teu corpo então vai se acelerar também. E quando a gente fala em hipotensão, a pressão baixa, aí a gente entra na questão do derrotismo. É o contrário. A pessoa que se sente derrotada, a pessoa que se sente desanimada, que a vida não está muito boa, então ela é lenta. Então ela começa a ficar mais devagar. É a falta de amor na infância. Mais uma vez, não necessariamente os pais não deram. É a percepção dela. É a percepção dela. Então ela desenvolve uma pressão baixa. Tá, e como que é possível solucionar esses problemas, né? Bom, aí entra a questão de tu entender e mudar. Uma troca de mentalidade. Tem que fazer mudar a tua percepção. Por exemplo, ali existe um ciclo de percepção. A gente chama de ciclo de percepção, que é a tua comunicação, o que tu comunica, que é o que tu vê, o que tu escuta, que é os teus 5 sentidos. Vai gerar um pensamento. Vai começar a pensar naquilo ali. É automático. Vai gerar um sentimento, vai gerar uma emoção e vai entrar para uma ação. Tu vai colocar em prática o teu comportamento, a tua atitude, que vai reforçar o ciclo novamente. Então, o que acontece? Então, o teu ciclo está viciado. Tu vai ter que mudar esse ciclo. No livro Curando as Feridas do Coração, eu falo profundamente sobre esse ciclo. E tem algumas dicas sobre como mudar esse ciclo. Viu? Ganhei um livro. Isso, no tratamento que eu faço aqui na terapia rápida, também a gente trabalha basicamente esse ciclo. E os problemas cardíacos. A gente fala em problema, né, ataque do coração ou qualquer outro tipo de problema cardíaco, é a questão do estresse. Então, assim, ó, no ataque cardíaco, quando dá aquele, né, o ataque fulminante, por exemplo, é muito comum hoje a gente ver atletas tendo
ataque cardíaco fulminante, caindo em campo. Daí como assim? Mas como se a pessoa faz exame, é atleta, tá sempre... Por que isso? E aí entra a questão emocional, que é o quê? Olha que interessante. Além do estresse, porque todo atleta tem pressão. Ele tem que dar resultado. Então pensa numa pessoa que trabalha sob pressão, é um atleta. Outro ponto também, a questão do medo, do perfeccionismo. Cuidado, o perfeccionismo, o teu jeito, tem que ser perfeito. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. O meu perfeito não é o teu perfeito. Então nem sempre o teu perfeito vai ser perfeito do outro. É verdade. Então aí a gente fecha. Claro que tem muita coisa, né? Tem fibromialgia, tem... Eu separei umas aqui pra gente, ó. Tem questão, ó, distúrbios alimentares, bruxismo, insônia, o câncer, impotência sexual, infertilidade, problemas intestinais, aquela síndrome, hoje também tá muito comum, síndrome do intestino irritável também. Isso. As doenças, as síndromes já tem Sim, no próprio as nome, né? alergias alimentares, Exato. né? Também. Todo mundo agora tá intolerante à lactose, Isso. intolerante a glúten, intolerante a tudo, né? Claro que existe a questão, a gente tem que também entender que existe muita mudança química também por causa da indústria e ainda a gente não se adapta. Sim. Então a gente tem que nunca pode esquecer o teu corpo, a tua mentalidade e o teu espiritual. Os três precisam caminhar junto. Sim. Senão vai dar problema. Bem, eu vou colocar uma balinha aqui, porque eu tô com um pouquinho de tosse alérgica. De quê? É de mim? Não sei, eu vou resolver. Vai dar Eu vou jeito. resolver aqui depois com o terapeuta. O que é esse negócio dessa tosse alérgica, tá? Depois eu conto pra vocês. Mas eu tenho um testemunho aqui pra dar e pra gente entender algumas coisas de como todos esses três que a gente viu aqui, corpo, alma e espírito, né, resolvem juntos, tá? Em 2012, eu fiz uma cirurgia bariátrica, tá? E depois que eu fiz a cirurgia, eu descobri que a gente pode ter síndrome de dumping, né? E o dumping é o quê? Quando tu come gordura ou açúcar, cada pessoa fica, né, suscetível a alguma coisa ou não. Bem, eu fiquei 10 dias, né, em tratamento em Porto Alegre. Quando eu volto para casa, a médica estava na minha dieta, né, comer um pouquinho de sorvete de baunilha diet. E, gente, quando eu comi aquilo, a sensação foi de morte. Foi uma coisa completamente assim que horrível. Eu nunca tinha passado por uma sensação assim tão ruim que eu achei que eu ia morrer. Aí fica toda aquela questão, né? O que tá acontecendo? Será que deu problema na cirurgia? Bem, esse problema de dumping, ele foi indo durante anos, né? Durante anos eu tinha cuidado em não comer nada rápido, não comer doce, não comer nada muito doce. E se comia alguma coisa doce, era bem pouquinho, porque sempre dava aqueles sintomas. E aí eu fui, né? Veja que eu estou com um problema físico que está me gerando um trauma emocional. É certo isso, doutor? Exatamente. É bem isso aí. E aí, o que acontece, gente? E aí, os anos foram passando, e aí eu senti, um dia, a gente já morava aqui em Pelotas, e a gente sentou no pátio já em 2017, 18, e aí a gente sentou ali, foi no verão, foi tomar um chimarrão, e comemos um panetone, era época de Natal, e eu comi 2 fatiazinhas de panetone e eu passei muito mal mesmo. Só que aí os sintomas já não eram só o que eu sentia no dumping,
já teve um taquicardia, já teve algumas sensações diferentes. E aí, né, o Geiso me olha e diz assim, tu tá com uma crise de ansiedade, né, um ataque de pânico. E a minha reação foi, não, eu estou com dump e tu está me chamando de louca. Não é louca, tá, gente? É que ela teve essa impressão. Gente, é falta de conhecimento. Essa que é a verdade. Falta de conhecimento. Bem, depois de 2017, muita coisa aconteceu. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada quando eu ia no restaurante. Olha só, veja só o que acontece. Eu sentava no restaurante, começava a comer e já começava a pensar que ia me dar alguma coisa. E aí, o orgulho, né? Eu dizia assim, tá, mas eu não posso transparecer. Não, ele vai dizer que eu tô com síndrome de alguma coisa. Então, eu vou ficar quieta. E aí começava a me dar aquela sensação, e aí eu parava assim, ficava respirando, né? E fechava o olho assim, respirava assim, até me acalmar. E aí eles me olhavam e diziam assim, o que foi? Eu, nada, é que a comida tá trancando. Porque realmente, a pessoa que ela faz a bariátrica, a comida seca, ela tranca. Então você tem que dar uma esperadinha, até baixar e coisa e tal. Eu aproveitava aquilo ali para dizer que era aquilo que eu estava sentindo. Para não abrir o jogo que eu estava tendo uma crise de ansiedade porque eu estava no restaurante, estava cheio de gente e aquilo ali podia me dar um treco. Bem, passou, né, gente? E aí eu consegui acalmar aquela questão. Aí chegamos em 2020, quando começa a pandemia. A pandemia no Brasil começou em março de 2020, né? Mas para mim começou em novembro de 2019, porque eu sou muito curiosa. E o que eu fazia? Ficava pesquisando tudo que estava acontecendo na China, lá em 2019, o que já estava acontecendo da pandemia. Só um parêntese. Olha que interessante o ciclo da percepção, né? Olha a comunicação. Antes mesmo de chegar, ela já estava vendo, ela já estava buscando, ela já estava ouvindo, ela já estava envolvida com algo que ainda não estava se materializado ainda aqui no Brasil. E aí, gente, pelo amor de Deus, tu olhava aqueles vídeos, todo mundo caía, morria, invadiam as casas, tirava as criancinhas, lembra, Jenny? Eu mostrava pra eles, né? Claro que eu não queria me apavorar sozinha, eu queria apavorar todo mundo, né, da volta. E aí eu mostrava pra eles, olha aqui, que horror, todo mundo com aquelas roupas, né, aquela coisa. E aí, bom, quando chega aqui a pandemia, falaram assim, quarentena. Quarentena, 40 dias. Em 40 dias, todo mundo tá bem, feliz, acabou, né, passou. E a gente vai ser feliz de novo. Só que aí passou os 40 dias. Lockdown. E passou, e aí a pessoa diz assim, bem, agora que passou os 40 dias, a gente vai ter que fazer os lockdown, porque na Itália estão carregando os corpos de caminhão e não sei o que. Não tem mais lugar para os caixão, estão abrindo cova. Gente, quando falou em lockdown... Bem, aí, olha, vejam só como tu interpreta as coisas. Eu passava o dia inteiro na frente da televisão, olhando quem estava morrendo, quem estava vivendo e tentando entender o que iria acontecer no mundo, né? Tentando resolver da minha forma. E eu fiquei sentada, mal sentada. E quando chegou a noite... Ela começou a tricotar. Ela comprou lã e começou a fazer tricô. Igual uma senhorinha. O que eu ia fazer, né? Trancada em casa, não podia sair. E eu adoro passear, gente. Adoro mesmo. E aí, o que aconteceu?
eu fiquei com dor nas costas, fisicamente, porque eu tava mal sentada mesmo. Eu fiquei horas mal sentada e realmente me deu uma dor nas costas. Só que aí, nesse dia, eu tive sintomas e uma sensação que eu nunca tinha sentido. Uma coisa muito forte e uma sensação de morte de novo. Eu achava que eu ia morrer, eu explodi isso. Faz alguma coisa comigo porque eu vou ter um treco e eu vou morrer. E aí ele me sentou e começou a conversar e fazer respiração, não sei o quê. Não tá adiantando, vamos embora pro hospital. Só que aí, gente, você não pode ir no hospital. Não esquece que você tá no meio da pandemia. Era julho de 2020. Tava no auge da pandemia. Tava todo mundo morrendo, ninguém entrava em hospital. Aí, a sorte que tem um pronto-socorro aqui perto de casa, uma clínica particular. E aí a gente foi ali. Pensa na sensação estranha. Era julho. Aqui no Rio Grande do Sul, é mega frio, né? É tipo 1 grau, 2 graus. Era madrugada, assim. Gente, era um frio horrível. E eu fui pra lá. Agora, ó, estamos em agosto, dia 1º, 9 graus. Tá calor. E aí, gente, eu não conseguia ficar de casaco. Eu tive que tirar o casaco. E eu sentia calor e ao mesmo tempo eu tava congelada. E eu não conseguia esperar o atendimento. Eu tava me sentindo muito mal. Quando a médica me olhou, ela me perguntou: o que tu tá sentindo? Aí eu fui no sintoma físico. Dor nas costas, dor no estômago, não sei o que. Mas tudo que inimaginável, cólica, não sei o que. E a médica me olhou e disse assim: então se dói as costas e tu estás com cólica e problemas digestivos. É vesícula? Não era vesícula, não. Era cálculo renal. Porque tu tinha tirado a vesícula. Porque eu não tinha vesícula, então era cálculo renal. Aí ela me colocou, né, no medicação, no soro e coisa. Eu olhava pro Gê e dizia assim: essas gotas vão pingando e vão congelando o meu sangue. E eu tô cada vez me sentindo pior. Isso que tá entrando aqui tá me deixando cada vez pior. Bom, a médica veio depois de uma meia hora. Como é que tu tá? Pior. Aí a gente ficou conversando, eu, ela, o Geis, o enfermeiro, e a gente ficou batendo um papo. E eu fui ali descontraindo e coisa e tal. E aí eu digo: vou pra casa, porque eu não tenho o que fazer aqui. E aí eu vim pra casa e eu acho que eu passei o quê? Uma semana, né? Deitada. Mais ou menos uma semana. Mais ou menos uma semana deitada. Esse era o problema dela. O meu, eu tava em Nárnia. Eu não lembro disso. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia tomar chimarrão. Gente, eu não tomar chimarrão. Quando você vê assim, a Márcia não quer chimarrão. É porque o nível tá hard. Aí eu passei assim, uma semana assim, mais ou menos, deitada, sem conseguir levantar, sem conseguir comer, nada. E aí passou. E aí eu comecei a investigar todos os médicos possíveis e impossíveis para descobrir o que é que eu tinha. Como eu tinha feito uma bariátrica, eu disse: tá, deve ser algum problema da bariátrica. E aí comecei a fazer todos os exames, endoscopia. Bom, gente, tudo que você possa imaginar, eu fiz de exame. Fui para Porto Alegre, fiz exame e tudo. E nada era descoberto. Bem, aí em julho de 2021, olha, eu peguei esse celular aqui e eu pesquisava cada dia uma doença diferente. Porque todos os sintomas que eu tinha se encaixavam em qualquer doença. Detalhe, fica a dica, não pesquise no Google, porque sempre tu vai te encaixar nos sintomas. Tu vai achar que tu tá morrendo. Não, eu acho engraçado que o Dr. Google tu bota dor de cabeça e dor de barriga, câncer. Tá morrendo. Morreu já. Bem, quanto mais eu pesquisava, não, gente, eu pesquisava mesmo. Aí eu dizia pro Gê assim: já descobri. Tô alérgica ao sal.
Aí ia lá e fazia exame. Cara, Já ela descobri. inventou alergia ao sal. Ela tirou o sal. Tô de casa, alérgica tá? ao café. Não, todos os dias ela descobriu algo diferente. Meus sintomas eram, desde esse dia, tá, gente? Meus sintomas eram náusea, cólica. Então, eu sentia náusea o tempo todo. Não passava. Eu tomava medicação pra náusea e não passava. Aí eu descobri que eu tava cheinha de nódulos, né? No pescoço. Já sei, é cervical. Bem, aí você imagina assim, ó. Foi da endoscopia. Já chegou a síndrome do intestino irritável. Ela se autodiagnosticou também através do Google. A colonoscopia, tudo, gente, por dentro, por fora, me examinaram absolutamente tudo. Menopausa, tudo que possa imaginar. Bem, Sendo que ainda tudo isso para descobrir o que era o que foi dito lá no princípio, né? então, vou chegar lá. Aí, gente, o que aconteceu? Em julho de 2021, minha mãe sempre vinha passear. Como ela não queria sair, né? Por causa da pandemia, ela passou um tempo sem vir nos visitar. Mas, como em julho era aniversário dela, eu disse, não, eu vou te buscar, queira ou tu não queira. E aí ela tava com dor de estômago. E aí eu já ajudei, né? E coloquei todos os sintomas que eu sentia, né? E todas as doenças possíveis para ela. E todos os medicamentos que ela devia tomar e já marquei médico para ela. Só que a mãe, ela foi no médico e ela descobriu que era algo mais grave. Que tinham algumas outras coisas além da dor do estômago dela. E era uma dor de estômago. E aí os médicos diagnosticaram algumas coisas e ela me falou e eu disse, não confia. Porque interior, isso né? na cidade do interior, que ela foi no médico, antes de vir pra cá. Isso, antes de vir pra cá, pra Pelotas, na cidade dela. Aí ela disse, mas não confia, vamos vir pra cá, que tem um monte de especialista. Aqui em Pelotas tem muito especialista, gente, muito médico bom. E muita universidade, então tem muita recurso, E só pra deixar né? bem claro que eu sou formada 2 vezes em 17 temporadas de Grey's Anatomy e House e todos os outros, né? E eu fazia na época a faculdade de biomedicina. E o biomédico, né, tem aquela questão toda de exames. Então eu sempre fui muito louquinha por essas coisas, mas assim, não de hipocondríaca, tá? Era de descobrir os negócios. Então, tipo, fazia exame, eu bota tudo aqui na mesa que eu vou descobrir. E aí eu dava uma de médica, de analista lá dos negócios. Era o Google e a Jennifer. Os dois pra ajudar. Bom, e aí, eu sou gente, curiosa, não posso fazer nada. a gente trouxe a mãe pra cá, né? E aí ela disse assim, deu um problema no rim, acusou alguma coisa no rim, não sei o que, não tem problema, vamos levar no médico. Aí a gente levou no médico, né, e o médico do rim me olhou e disse assim, eu vou te encaminhar para um oncologista para fazer uma cirurgia, mas o problema que ela tem no rim é irrisório. O problema que ela tem grave não é o rim, é o resto. Bom, mas aí acelerando que, né, ela tá contando o testemunho dela, A Jennifer ansiosa. Não, gente, não sou, é temperamento, tá? A avó tava com câncer, né? Ela foi diagnosticada, fez uma cirurgia exploratória e já estava em estágio 4. E então não tinha muito o que ser feito. Aí mais a gente foi em vários médicos, levou ela, fez a cirurgia e fomos acompanhando, procurando muito, né? O que nós iríamos fazer a partir daí. E aí, após esse diagnóstico... Não, a questão é a seguinte, né, gente? Você pode apresentar pra ti assim, câncer estágio 4, bem, mas algo vamos fazer. Sim. Algo a gente vai ter que fazer e resolver. Vamos doar, tu vai doar o rim, eu vou doar o fígado, o outro vai doar não sei o que, cada um vai doar um pedaço. E vamos salvar ela. Esse foi o nosso pensamento. Só que aí nós fomos pra cirurgia, né? E na cirurgia, depois da cirurgia, o médico me olha e diz assim, vou te mostrar o vídeo.
E aí ele abriu o vídeo, que era da laparoscopia, né? De dentro Isso. dela. Foi uma cirurgia exploratória, então no caso foi uma laboro, né? Só pra eles escolherem material e olharem por dentro, porque por fora, e nos exames de sangue, não estava acusando tanta coisa. Via-se que tinha algo, mas não via-se o que era específico. Bom, aí ele me mostrou assim, e aí ele me disse assim, o que a tua mãe tem a gente chama de céu estrelado. Aí eu olhei pra ele, o que é isso? E ele disse assim, é incontável o número de tumores que tem dentro dela. É como se fosse um céu estrelado. E eu, tá, e aí o que a gente vai fazer? Porque tu é o melhor, né? Foi o que me falaram. E aí ele me disse assim, então, o que ela pode fazer? Ela pode fazer quimioterapia. O que a quimioterapia pode fazer? Pode ajudar, pode estacionar ou pode avançar. Tem outra coisa para fazer? Não. Não tem uma cirurgia para fazer? Não. Só se a gente arrancasse todo o abdômen dela E colocasse outro, porque está tomado tudo. Aí meu mundo caiu, né, gente? Naquele momento, meu mundo caiu, porque aí eu entendi que as coisas não eram tão fáceis como a gente estava imaginando. E aí a mãe ficou amarela, da cor do Simpson. Quando eu a vi, porque ela entrou num estado e saiu absolutamente transformada, né, da cirurgia. E quando eu a vi, começou os sintomas. Explicando cientificamente para vocês entenderem o que aconteceu com ela. No caso, na cirurgia exploratória, eles tiveram que mexer, né? Então, nisso de mexer ali dentro, acabou que isso foi estourando para o corpo. Então, vazou substâncias dos tumores e aí acarretou na mudança de cor da pele. Viu a minha doutora Jennifer e o meu doutor Jason depois não sabe por que eu sou hipocondríaca. Eu não sou mais. Bem, para aproveitar, né, a situação, eu recebi o diagnóstico do meu pai, que estava em Santana do Livramento e estava com problema na garganta, um nódulo. E aí pedi para meu irmão que levasse ele, porque eu não tinha como cuidar ele e a minha mãe. Então eu pedi para o meu irmão lá em Livramento que levasse ele no médico para investigar. E aí o que acontece? Meu irmão me manda os exames e eu descubro que meu pai está com câncer de garganta estágio 4 também. Metástase, necrose, tudo que possa imaginar. E aí, bom, agora são 2. Pai e mãe. E aí a mãe veio aí a Jennifer, eu pedi pra Jennifer, pelo amor de Deus, posa com a mãe no hospital, eu não tenho a menor condição, eu não consigo ficar lá. E aí a Jennifer posou, e aí no outro dia ela veio pra casa, e aí eu sentei ao lado dela. Aí quando eu sentei ao lado dela, começou a me adormecer o rosto, o ombro, o pescoço, o braço, a perna. Aí como eu falo, né? Ela estava sentada ao meu lado. Como que eu falo? Jesus, estou passando mal, né? Não pude. Peguei meu celular, mandei uma mensagem para minha prima, que mora aqui em Pelotas e ela é da área da saúde. Aí tudo ajuda, né? Tudo da área da saúde. Aí o sintoma típico, um AVC. Detalhe, vó tinha morrido de AVC, minha tia teve AVC. Então, já junta, né, gente? E já pensa assim, é câncer, AVC, tudo, né? Já que tá todo mundo... explodiu por dentro. E aí, chamei minha prima e disse pra ela, tá me dando isso. Ela, tô indo aí agora. Aí eu, então, como é que eu vou falar? Aí eu disse, Jason, amorzinho, pede pra Jennifer ficar aqui com a mãe, que eu vou ter que dar uma chegadinha no hospital. E aí eu digo, a Kira tá vindo aqui nos buscar, e aí a gente vai ali no hospital, que eu não tô me sentindo muito bem. E não falei mais nada, né? E ele já deduziu.
Fomos pro hospital, gente. Eu tava muito mal. E cheguei no hospital e não melhorei. Segui pior. E aí começaram a fazer uma bateria de exames, né? Pra descobrir. Eletro? Tudo. Tomo, eletro, tudo que se tem. Isso era tipo 11 horas da noite, eu acho, 10 horas da noite. Isso. Aí 3 horas da manhã por aí, né? Aí eu tinha contato no hospital, e aí eu comecei a mandar, ela era enfermeira, né? E aí eu comecei a mandar mensagem pra ela, e aí eu pedi pra ela agilizar lá os exames, né? Me falar em primeira mão se tinha alguma coisa, e aí ela, Edinho, tá tudo normal. E a mãe e o pai lá no hospital esperando os exames, E aí chegou tudo normal os exames. Umas 3 horas da manhã mesmo. Isso, aí a médica que tava me atendendo, ela chegou e me olhou e disse assim: Márcia, tu tá passando por algum problema? Aí eu, tirando a pandemia, o meu pai estar com câncer de garganta, estágio 4, e a minha mãe estar com câncer, estágio 4, e eu não ter dito pra ela, não. Aí ela disse assim, bem, aí a médica me falou assim, tens que contar pra ela, viu? Porque essa responsabilidade não é tua. Ela precisa, saber o que ela tem e ela tomar as decisões dela, né? E eu vou te indicar que tu vá no psiquiatra e faça um tratamento terapêutico, uma terapia, porque tu não tem nada. Absolutamente nada. Tu tá tendo uma crise. E o Jason tinha razão. Gente, eu queria... E não me passou os sintomas. Pior de tudo, não passou os sintomas, né? Aí eu saí de lá. Como é que tu tá, amor? Tô péssima. Mas o pior de tudo é que eu descobri que eu tô louca mesmo. Tô brincando, gente. Mas o pior é que eu descobri ali naquela hora que realmente meu problema todo era psicológico. Mas até provar o negócio, demorou. O que eu fui? No outro dia, já marquei o psiquiatra, já fui. Cheguei lá, contei toda a história pra ele. Ele me olhou e disse assim, tens 3 coisas. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Vai tomar esse medicamento aqui, assim. Eu, tá bom, beleza. E vai fazer um tratamento com o terapeuta. Cheguei em casa, terapeuta, é contigo. E comecei a tomar medicação. O que eu posso dizer? No outro dia, eu não senti mais nada. Passou todos os sintomas. Sintomas que já vinham... O que a gente tem que entender, né? Quando entrou a medicação começou a fazer o trabalho daquilo que o teu corpo já não estava fazendo quimicamente, né? Então entra com o medicação, ele entra tipo com uma muleta realmente. Tu torceu o pé e aí tu tem uma muleta, aí já para de doer. Já tem o suporte para quê? Para te tratar o teu pé que tu torceu. Daí tu vai ter que agora tratar o teu emocional. É a fisioterapia do corpo, Exatamente. É a fisioterapia da alma. Exatamente. Aí começamos a fazer o tratamento aqui no consultório, comecei a fazer o tratamento com o Jason e comecei a fazer o tratamento com a medicação. Gente, perfeito. 10 dias depois, eu simplesmente não dormi mais. Eu vidrei e fiquei durante 4 dias sem conseguir dormir, nem durante a noite, nem durante o dia, nem 1 minuto. Aí eu pensei assim, tá, agora eu quero todos os sintomas de volta e poder dormir, porque eu prefiro dormir do que não ter os sintomas. Aí eu me desesperei e graças a Deus a gente já era convertido e eu fui para a igreja e aí eu comecei a conversar com o pastor e eu disse para ele, pelo amor de Deus, ora por mim e pede para Deus para que eu consiga dormir. E aí ele orou por mim e disse assim, Márcia, Deus está dizendo que quer falar contigo. Tu vai ter que falar com ele. E entendam que estava muito difícil o meu relacionamento com Deus, porque todas aquelas coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu queria resolver.
E eu não estava conseguindo entregar, né, aquela solução. Eu queria ter uma maneira de resolver. Tudo na minha vida eu sempre resolvi. Sempre eu tomei a frente da família, da minha mãe, do meu irmão. E sempre estava tentando eu resolver os problemas dos outros. Até que um dia uma pessoa me disse assim, tu é muito má. E eu disse, por quê? E ela disse assim, porque tu é a pessoa que abre o casulo da borboleta. E a borboleta nunca voa, porque ela não fez força com as asas para voar. E aí ela vai cair e vai morrer. Porque tu quer fazer, né? Quer resolver a vida das pessoas, carregar a cruz, né? Como a gente estava falando. E eu descobri que eu queria ser Deus na vida das pessoas. Eu queria eu tomar as decisões que na verdade não estavam competindo mais a mim. E aí eu vim para casa, conversei com o Jason e disse pra ele, o que eu vou fazer? Meu pai e minha mãe vão morrer. E aí eu disse assim, eu queria nem que fosse dormir um pouco, né? E aí, quem sabe se eu dormir tarde, se eu tentar dormir mais tarde, assim, eu vou conseguir dormir. E aí, gente, eu só pisquei o olho assim e acordei. Aí, quando eu acordei, eu vi que eu ia mais a quinta noite sem dormir. Eu me prostrei ao chão e conversei com o Senhor. E aí eu disse para ele assim, eu sei que não pertence a mim a vida das pessoas, nascer e morrer, decidir o que é certo, o que é errado. Eu entendi que não competia a mim fazer aquelas decisões e que não ia ser através do meu esforço que eles iam se curar ou não. Tudo pertence a Deus, né? E aí eu posso dizer para vocês assim que eu me vi no Salmo 23, né? E mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? E o Salmo 37, né? Que diz assim, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Nesse momento, eu disse para ele assim, pai, eu entrego tudo, e a partir de agora eu não quero mais o controle, não quero mais controlar a vida de ninguém, não quero nem controlar a minha vida eu quero que tu controle, totalmente, eu quero que tu controle a vida da minha filha, do meu esposo, da minha mãe, do meu pai, tudo, eu não quero controlar mais. E eu entreguei realmente e tá fazendo 1 ano, gente. 1 ano que Deus me curou. Eu nunca mais senti absolutamente nada. E o Jason e a Jennifer, eu acho que são testemunhas aqui da mudança que eu tive a partir deste momento e como é verdade o que eu tô falando que eu entreguei. Mas entreguei, assim, absolutamente tudo. E eu sempre digo, né, se alguém vê que eu tô tentando controlar algo, me avisa, porque eu vou entregar. Eu não quero controlar mais nada na minha vida e nem na vida de ninguém. É a Deus que pertence o controle de tudo. E eu tô muito feliz e posso contar esse testemunho de cura e dizer assim que Deus é a possibilidade para tudo, para a cura de qualquer coisa. Só Ele pode te curar verdadeiramente. E é isso. Interessante esse testemunho da Márcia aqui, né? E daí eu vou finalizar aqui a minha parte, já usando esse teu exemplo, que tu foste nos 3 níveis, né? E o que eu quero deixar para vocês aqui, ó? 3 formas de começar a controlar isso, porque tem coisas que é da nossa responsabilidade e decisão é de suma responsabilidade nossa. Então, assim, a primeira parte no corpo.
Aí a gente entendeu ali que tu tomou as medicação, né? Tá. Sempre procurar especialista. Médico, psicoterapeuta, né? Ou na questão espiritual, um pastor ou alguém que seja mais espiritualizado, que possa te conduzir, te ajudar nessa questão. Mas uma dica prática, assim, para a gente poder fazer nós mesmos, tá? Algo assim que tu já começou a sentir, então para te começar a de alguma forma te mover para mudar esse quadro. Então na questão do corpo a gente vai ter que começar a produzir os hormônios que não estão sendo produzidos. Como? Como é que tu vai fazer? Exercício físico, atividade, não é necessariamente academia, mas andar de bicicleta, caminhar, conviver com pessoas que tu ama, abraçar, isso vai gerar serotonina, endorfina, ocitocina. Tomar isso um solzinho, né? Isso vai equilibrar os teus hormônios, isso no âmbito do corpo. Até vitaminas, né? Às vezes vitaminas A baixas. vitamina D, toda pessoa que tem depressão, ela tem déficit de vitamina D. Vitamina D é sol. D de depressão. D de depressão. Sol. É preciso tomar sol. Bom, âmbito da mente, da alma ali, né? Então, o que é? É questão de tu começar a entender o teu emocional. A começar a identificar, começa a te perguntar o que está me incomodando, o que está me preocupando, o que está me angustiando. Começa a mapear isso. Lógico que um profissional da área, ele vai mapear isso e descobrir as causas, os gatilhos, os traumas e trabalhar isso. Mas hoje a gente tem uma surpresa. Vamos deixar né? Eu acho que a gente falou no e-book, alguma coisa assim, né? Falei. Tem um e-book que vai dar umas dicas para a questão do teu emocional, da tua alma. Quando a gente fala na questão no âmbito espiritual, é se aproximar ainda mais de Deus. Quer dizer que eu preciso cada vez buscar mais, sempre. Como eu posso fazer isso? O óbvio tem que ser falado. Conversando com Deus. Orando. Como a Márcia fez. Passou pelos 3 âmbitos, foi no médico, fez a terapia, não funcionou. Cara, pai, eu não aguento mais, te entrego para ti o controle de tudo. Não me compete, porque o que me compete está ao meu alcance. Quando já não está ao meu alcance, daí é o impossível só tu resolve. Então fica essa dica para nós fecharmos com chave de ouro. Atividade física para o corpo, abraçar pessoas, conviver com pessoas, para a tua alma, para a tua mente, sabe? Olha o que tu tá assistindo, quem tu tá seguindo. Soma na tua vida ou diminui? Aqui, gente. Faz uma varredura nas tuas redes sociais. Tá te estressando o que tu tá vendo ou tá somando na tua vida? Se tá te estressando, para de seguir. O celular e como eu falei, né? Já via o que estava acontecendo na China e já procurava, já buscava informações então, sobre doenças e coisas. Aquilo ali foi minando totalmente. Muda a tua comunicação. E no âmbito espiritual, vai orar, vai conversar com o Pai. Ele é o melhor psicólogo, ele é o melhor especialista da tua alma, do teu corpo. Ele vai te dar a solução. Quando? Quando já acabou todas as soluções para ti. Quando tu já fez a tua parte? Já fiz. Bom, agora então é comigo, diz ele. Não fiz a minha parte, quero que tu resolva para mim. Então ele vai te dar recurso para fazer a tua parte. Então isso que a gente tem que ter essa consciência. Então muitas vezes Deus vai colocar na tua frente uma pessoa que vai te ajudar. Um profissional que vai te ajudar. Que vai te indicar o caminho correto, que vai te receitar a medicação correta. Sim. Porque ele usa pessoas, ele usa todos os recursos porque tudo é dele. Agora, quando tudo isso acabou, aí Deus vem e faz o milagre. E foi o que aconteceu contigo. Foi um milagre, gente. Milagre mesmo. Eu creio que com isso a gente consegue entender um pouco sobre a psicossomática, sobre o reflexo do nosso emocional no nosso corpo, no nosso dia a dia. E aí a Jennifer, fala aí da surpresa que vai ter. Então, gente, no último episódio do podcast eu falei pra vocês que iríamos ter um e-book pra quem assistisse. E se você assistiu até aqui,
Meus parabéns, você é um guerreiro. Você venceu na sua vida hoje. Porque até eu tô... Mas não, deixa eu contar pra vocês que eu tô de jejumzinho de café. E aí, sem o café, ficou ficou só a fé, entendeu? Ela tá marcha lenta. Porque eu tô assim, ó. Tá se arrastando. Mas depois a gente vai falar também aí sobre os jejuns. Aí vocês vão entender um pouquinho mais, né? A gente tem que tirar aquilo que a gente gosta. Vamos ver se a mãe tira o chimarrão dela. Não, gente, não. Mas olha só. Durante 7 dias, até o próximo podcast, vai ficar rolando aí o e-book pra você. Você vai receber. Você só precisa nos falar a palavra-chave no WhatsApp. O WhatsApp vai estar aqui escrito na tela se você estiver assistindo pelo YouTube. Vai estar na descrição também. A palavra-chave também vai estar aqui. Que não é uma palavra, é uma frase. Uma frase-chave. E se você está nos ouvindo, preste bem atenção. Mas o preço da bala baixou. Sim, o preço da bala baixou. Como é que você fala isso rapidamente? O preço da bala baixou. Ei, cheio! Isso já é Um spoiler. assim, spoilerzinho de vai coisas rolar que a nos gente próximos. vai falar. Mas aí você vai mandar essa frase, o preço da bala baixou, pro número do pai, do Jason, que é 53991 130944. WhatsApp. Isso aí. Aí você manda lá pro WhatsApp dele, o preço da bala baixou. E aí você vai estar ganhando esse e-book, tá bem? Nós ficamos muito felizes de ter você aqui conosco. E que Deus abençoe grandemente a sua família, o seu final de semana. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo podcast. Foi um prazer estar com vocês aqui e creio que esse conteúdo, acredito até que foi um pouquinho extenso, mas creio que vai ser de grande ajuda. Edificante e ajuda prática para o teu dia a dia. Nesse e-book eu separei 3 técnicas simples que irão te ajudar a regular o teu emocional. Então assim, aproveita, vai lá, participa da nossa brincadeira aqui, né, para descontrair, mas sempre a gente tem assim, de coração, pessoal, uma preocupação em querer ajudar as pessoas, em querer melhorar a qualidade de vida. Esse é um dos alicerces da nossa família e do Instituto Transmitir. E assim, eu queria agradecer e dizer para vocês, cuidem do corpo, cuidem das emoções, a gente tem que controlar as emoções, saber controlar elas, mas principalmente se conectem com Deus. Ele tá só esperando você procurar. Beijo. Amém. É isso aí, Beijo gente. no Beijão. coração. Até o próximo. Tchau, tchau.